Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse nosso novo encontro aqui. Hoje vai ser um prazer, a gente está trazendo aqui, dentro da disciplina de Princípios e Práticas de Educação Ambiental, que é do Programa de Mestrado em Análise Ambiental Integrada da Unifesp. Nós temos duas convidadas incríveis, muito queridas também, que são a professora Rita Mendonça e a Maria Isabel Amando de Barros, que nós conhecemos como Bebel. Temos também aqui a presença do professor Zisma Neyman, professor Maurício Taleb, professoras Adriana Braga e a professora Luciana Farias. E eu agradeço a Lara também, que está aqui responsável por toda a parte técnica. Nosso foco hoje é falar sobre estratégias para a educação ambiental. A gente está transmitindo no YouTube e todas as perguntas relacionadas a este tema especificamente podem ser colocadas e ao longo do nosso tempo aqui de conversa nós vamos trazendo para as professoras ou juntando e com outras perguntas que nós já temos aqui. Então, fiquem à vontade para registrar as perguntas. Hoje o professor Zisman vai estar ajudando a sintetizá-las e trazer para cá a partir do momento que elas forem chegando. Então, eu vou apresentar rapidamente nossas convidadas, e com quem nós tivemos a alegria de trabalhar, eu e o Zisma, ao longo de várias experiências diversas. Então, começo aqui apresentando a Rita Mendonça, depois a Bebel, a Maria Isabel, e elas podem complementar aquilo que eu não tiver aqui realçado, que acho importante realçar. Então, a Rita Mendonça, ela é bióloga, socióloga, fundadora do Instituto Roman, que é uma entidade importante aqui, que representa no Brasil a Sharing Nature Foundation, uma ONG americana dedicada à educação ao ar livre. Ela é professora também da Escola Schumacher Brasil, faz atendimentos terapêuticos de conexão com a natureza. Ela é facilitadora de processos de aprendizagem com a natureza, desenvolvendo uma abordagem que parte da experiência direta e sensível com seres não humanos como base para a compreensão do mundo e da participação de cada um nele. Suas principais referências são a fenomenologia de Goethe, a abordagem Sharing Nature e a ecologia profunda. A Rita escreveu alguns livros, eu vou trazer aqui alguns deles. Ela tem dentro, não sei se dá para ver, uma coleção Como Cuidar do Seu Meio Ambiente. Ela, junto com o Zisman, escreveu esse livro, A Sombra das Árvores, que é muito legal, e que depois foi atualizado com o nome de A Natureza como Educadora. Também, junto com o professor Zisma, ela escreveu, organizou esse livro aqui, Ecoturismo no Brasil. Tá? Então, além do trabalho em campo, produz textos que são sempre muito bons de se ler. Recomendo fortemente. Também, então, aqui temos, muito bem-vinda, Rita, estamos muito contentes de reencontrá-la. E, igualmente, a Maria Isabel Amando de Barros, como eu disse, a Bebel, não vou conseguir chamar de outra forma, a Bebel trabalha no programa Criança e Natureza, do Instituto Alana. A formação dela é engenheira florestal, mestra em recursos florestais, pela Exalc, participou da estruturação, coordenação do curso de unidade de conservação do SENAC, São Paulo, onde adquiriu experiência com a capacitação de equipes para trabalhar em unidade de conservação. Atuou por 5 anos, uma ONG voltada para a educação ao ar livre, Outward Bound Brasil, aprimorando a sua experiência em processos educativos ligados à natureza. Atuou também junto à Fundação Florestal, ao Instituto Ecos Brasil, também foi assessora da diretoria executiva e consultora independente ali para a coordenação de planos de manejo de alguns parques estaduais, acumulando experiência nesse sentido. Participou também na colaboração de vários documentos técnicos para ONGs ambientais, como o WWF Brasil e a TNC. Com o nascimento da sua primeira filha, do seu segundo filho depois, ela passou a se interessar e a focar no tema da relação entre criança e natureza. E com isso ela está trilhando esse caminho, estudando infância contemporânea, o papel da natureza no desenvolvimento integral das crianças. E integra a equipe do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Tem na internet um livro organizado por ela, livre para pegar, posso colocar no chat daqui a pouco o link, que chama Desemparedamento da Infância, a escola como lugar de encontro com a natureza, dentro do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana.
É uma honra tê-las conosco, são duas profissionais muito queridas, muito importantes, trazem uma colaboração para todos nós que trabalhamos com educação ambiental e também fora, muito especial, muito rica. Eu aprendi demais com elas, tive a oportunidade de conviver um pouco, de fazer algumas atividades, sempre muito bom, sempre, além de tudo, sempre um prazer, são pessoas muito gostosas de se lidar, de conviver. Então, eu estou muito contente com vocês aqui. Eu vou querer que vocês possam se apresentar a partir de uma primeira pergunta inicial, que pode começar com a Rita, e depois com a Bebel, como se deu sua aproximação com a educação ambiental e quais os seus projetos, trabalhos mais importantes que você gostaria de relatar para essa turma aqui dos alunos de mestrado e depois que os que assistirão pelo YouTube também, que a gente não sabe quem são. Então, fiquem à vontade, se a Rita puder começar, depois passo para a Bebel, e muito bom ouvi-las, é com vocês. Obrigada, Andréia, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Eu vou só complementar um pouquinho a apresentação, porque tem uma coisa nova que é muito cara para mim, que eu estou gostando muito de fazer, que eu propus uma pós-graduação numa escola que se chama Casa Tombada, e essa pós-graduação se chama A Natureza que Somos, Filosofias e Práticas para a Atuação Genuína no Mundo, tá tentando lembrar o nome completo. Então, a gente está finalizando a primeira turma e abrindo a segunda turma desse curso muito importante para mim, porque também traz uma síntese das minhas buscas, né, durante esses últimos 40 anos aí que a gente está nessa, né. Em relação também ao Instituto Roman, queria também comentar que hoje em dia nós temos 2 projetos dentro do Instituto. Um deles é o Ser Criança é Natural, que é dirigido pela Ana Carol Tomé, que é um projeto muito ativo, assim, e tem uma diversidade de ações muito grande. Caminha junto, né, com Criança e Natureza, que a Bebel vai contar depois, eu acho, claro. E, a Escola Schumacher, que eu sou professora, sou parte do coletivo da Escola Schumacher, que é também, isso ela tinha comentado, né, mas é uma fonte de aprendizagem muito grande, né, não só conteúdos, mas muito das formas de trabalhar, de como trabalhar. E eu estava lembrando que a gente, assim, aqui um pouquinho antes de começar, que nós nos conhecemos no Senac, lá no início da década de 90. Conheci o Zisman, a Bebel e a Andréia. E naquela ocasião eu tinha sido convidada para criar uma disciplina de educação ambiental. Foi o Oliver Hillel que me convidou. Tinha sido meu colega de faculdade, na biologia. E ele estava coordenando esse curso que era turismo ambiental. E ele querendo que eu trabalhasse essa disciplina, educação ambiental, e eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, ele propôs que eu estruturasse a disciplina, trazendo professores convidados, aí eu convidei bastante gente que eu tinha interesse em conhecer mais, e por fim, eu me dei conta de que o que verdadeiramente me interessa, que é muito o meu perfil mesmo, é a filosofia da natureza. Então, nos anos seguintes, eu propus uma mudança no nome do curso, da disciplina, e ela passou a se chamar Fundamentos do Pensamento Ecológico. Eu achava que a minha sensação é que a educação ambiental estava pegando um pouco o o bonde andando, e eu queria ir mais para as origens, para os sentidos, do porquê da necessidade da educação ambiental, né. E aí fui explorando, diversos caminhos, que depois eu acabei organizando isso num livro que se chama Conservar e Criar, Natureza, Cultura e Complexidade, onde eu trago bastante elementos sobre estudos sobre a cultura do patriarcado, sobre a complexidade de Edgar Morin, para a gente entender, ou começar a entender,
a origem da dissociação, né, do afastamento da experiência humana da natureza, sendo que tem uma parte da experiência humana que não se dissociou da natureza, né, são culturas que funcionam dentro de uma outra lógica, então, de onde vem essa lógica predominante que nos afasta da natureza. Então foi assim que eu comecei. Eu tenho uma passagem também que eu gosto de colocar, que eu só me dei conta disso olhando para a minha história em retrospectiva, é que quando eu era estudante de biologia, eu tinha esse encantamento com a biologia, sempre tive, tenho ainda, mas muito mais com a natureza do que com a biologia, né, eu não sou tão encantada com o conhecimento trazido pela biologia. E fui percebendo que isso se deve ao fato de que quando eu estou numa floresta, quando eu estou num ambiente natural, o que eu percebo, o que eu sinto, o que eu me dou conta, o que eu intuo, o que é tudo muito diferente, é muito longe do que se aprende na faculdade. E quando nós começamos a trabalhar com essa coisa de ecoturismo, né, eu lembro de conversar muito com os Ismos sobre isso naquela época, eu sou muito questionadora, né, então você está com um guia numa trilha, e ele começa a te falar o nome das espécies das árvores, para mim essa é uma coisa incompreensível, assim, sabe, para que serve você saber o nome científico de uma planta? Eu acho que serve muito quando são pessoas que, entendem o que significa, quais são as qualidades daquela família, daquele gênero, daquela espécie. Mas para quem está passeando e tentando desfrutar da natureza, não tem muito sentido, né. Também não tem muito sentido as pessoas ficarem numa posição passiva diante de uma riqueza, infinita ao seu redor. Então, eu passei a questionar muito todas essas estratégias de condução de grupo nos espaços naturais e, lá em 1996, eu tinha um pouco anos antes, eu tinha conhecido o professor Joseph Cornell, que era o fundador da Sharing Nature Worldwide, que é assim que se chama hoje em dia, e nós fizemos um projeto pelo Senac mesmo, que já estava ali envolvida dentro desse contexto, né, fizemos o projeto de trazê-lo ao Brasil, ele veio a primeira vez em 96 para participar do lançamento do seu primeiro livro, que em inglês chamava Sharing Nature with Children, e depois em português Brincar e Aprender com a Natureza. E nesses workshops nós tivemos a Bebel e o Fábio Raimo, não, né? Esse é o sobrenome dele, que foram os tradutores desse evento, que foram vários workshops, conferência e tal. E depois disso, ele me convidou para representá-lo no Brasil, e a partir daí são 25 anos agora de bastante interação, de bastante aprendizado, de muita troca. Eu represento a Sharing Nature aqui no Brasil, e isso tem sido um permanente Rita, aprendizado eu acho que desse relato todo que você traz, é tão bom ter acompanhado, ter visto tantas produções e o quanto tudo isso influenciou e mexeu com tantos trabalhos de tanta gente, né? Quanto nós trabalhamos para colocar as atividades que a gente aprendia, as reflexões. Lembrei da gente fazendo caminhadas que você organizou com a Palas por. Atena, que tinha até um nome bacana, que era, deixa eu ver com pés, como é que é? Caminhadas filosóficas. Caminhadas filosóficas, mas você tinha colocado algum outro nome informal, que eu já vou lembrar. Que tinha a ver com... Trabalho de pesquisa, né? Exatamente, a pesquisa, exatamente. A gente fazia pesquisa e eu adorava que eu ir de ajudante, aprendendo sempre muitas coisas, e realmente esse trabalho trouxe
um impacto gigante aqui, né, em todos que atuam na área de educação ambiental e pensam e estão ainda atuando, e ainda é um campo enorme de reflexão, de trabalho, e acho que agora tem outras perguntas novas surgindo, mas que bom ouvir toda essa trajetória, que eu admiro bastante, e vamos depois falar um pouco mais, então, dessas reflexões todas que você traz. Vamos, ouvindo a Bebel agora, com essa experiência que também começa, tem essa de tradutora, que eu não lembrava, é, são anos, né? A gente até vai esquecendo, mas com todas essas outras, essa outra vivência com a Alana, com os seus próprios filhos e outras experiências que você tem aqui tem trazido, né? Que são importantíssimas. Então, queria te ouvir. Boa tarde, muito obrigada, Andréia, pelo convite, professor Zisman. É um prazer estar aqui com a Rita, dividindo esse espaço, né, tão interessante de trocas hoje. Bom, quando eu vi essa pergunta, meu primeiro pensamento para respondê-la foi o contato que eu tive com a educação ambiental durante a graduação, né? Eu fiz a engenharia florestal e, na época, o professor Marcos Sorrentino era muito estava dando aula, né? E era um professor jovem no departamento de ciências florestais, e, e eu tive, então, essa sorte, esse privilégio de poder ser aluna dele, né? E tomar contato com a educação ambiental por meio dos seus olhos, né? Mas, hoje em dia, eu reflito um pouco mais e eu acho que, na verdade, o meu contato com a educação ambiental se deu quando eu era criança, na verdade, né? Eu tive a sorte de ser uma criança que cresceu numa cidade pequena, do interior de São Paulo, numa casa com um quintal que era um espaço muito importante para mim e para os meus irmãos. E, e quando esse quintal ficou pequeno, eu tive a oportunidade de expandir meu raio de ação, minhas explorações para a cidade, para a rua, para os espaços vazios, para as praças, para esses vazios que ninguém dá muito valor, mas que para as crianças são tão significativos, né? Esses vazios urbanos, essas áreas meio abandonadas, porque mais que, na verdade, são tão cheios de possibilidades de exploração e de pesquisa para uma criança, né? Então, eu tive uma infância muito próxima da natureza nesse sentido, e essas experiências me marcaram profundamente, tanto pessoal quanto profissionalmente, e influenciaram muitas escolhas que eu vim fazer depois disso. Então, eu acho que o meu contato com a educação ambiental, como eu a vejo, começou quando eu era criança, né? E influencia até hoje as minhas práticas e as minhas reflexões e as minhas escolhas e caminhos, né? Mas, formalmente, então, eu tive contato com o que veio a se chamar de educação ambiental por meio do Marcos Sorrentino, na graduação, e, e também da Teresa Magro, uma professora que é especialista na área de áreas protegidas, né? Então, naquela época, a Teresa trabalhava um pouco mais com o que hoje a gente chama de interpretação ambiental, né? E o Marcos com educação ambiental. E aí, na disciplina do Marcos, eu também tive uma sorte muito grande de estar na hora certa, no lugar certo, quando houve um workshop na Exalc, em 1992, de um grupo eram duas pessoas, na verdade, um homem e uma mulher, especialistas no que é chamado nos Estados Unidos e fora do Brasil como outdoor education, né, educação ao ar livre, e eles vieram dar esse workshop, e aí eu estava lá e realmente me encantei por essa proposta de uma educação ambiental baseada na experiência e na aventura e nas atividades ao ar livre, especialmente caminhadas, acampamentos, backpacking, escalada, tudo que diz respeito à aventura, e acho que isso veio de encontro com
o que eu já fazia quando eu era criança, né? Eu era escoteira, esse tipo de coisa, então aquilo foi uma coisa, um turning point na minha vida. Aquele workshop foi em Campos do Jordão, no Parque Estadual, e logo depois que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos fazer 2 cursos nessa organização, e desde então eu sou muito encantada com essa metodologia, com essa proposta dessa aprendizagem ao ar livre, por meio da experiência, por meio da aventura. Depois ajudei a fundar, então isso não existia no Brasil, e aí a gente achou que, eu e outras pessoas achamos que faria muito sentido a gente ter uma organização que trabalhasse com isso aqui, e ajudamos a fundar essa organização que chama Outward Bound Brasil, que existe há 20 anos, 21 anos, foi fundada em 2000, e hoje oferece, então, cursos de experiências para crianças, para jovens, para adultos, de uma oportunidade de vivenciar a natureza com o corpo e por meio da aventura, e uma proposta de aprendizagem pessoal também, né? Além da aprendizagem sobre vida ao ar livre, né? Sobre como é tá do lado de fora acampando durante 1 mês, 2 meses, né? Remando, escalando, esse tipo de coisa. E aí eu fiz isso durante alguns anos, né? E depois que eu tive minha primeira filha, eu me senti muito provocada a pensar sobre as infâncias, né? Porque, como eu falei no começo, a minha infância foi uma experiência muito significativa. E quando eu tive minha primeira filha, eu tive um wake-up call, assim, do tipo, nossa, a infância que eu tive não existe mais, né? Então, a cidade mudou, a educação mudou, a vida das crianças mudou, a sociedade mudou, e as experiências que a gente tinha como, assim, tão casuais, tão naturais para as crianças, né? Simplesmente abrir a porta de casa depois da escola, pegar a bicicleta e passar a tarde toda fora, né, com os amigos, explorando a cidade, longe dos pais, longe dos adultos, não existia mais, né? Então eu comecei a refletir muito sobre isso, e aí estudando assim meio por conta, né, trabalhando com outras coisas ao mesmo tempo, quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos sobre manejo de áreas protegidas, e aí eu estava na biblioteca de Yellowstone fazendo uma visita técnica lá, e aí eu vi um livro assim na prateleira chamado Last Child in the Woods. E aí eu falei assim, nossa, que título interessante, né? Last Child in the Woods, a última criança na natureza. Falei, nossa, que interessante. Aí eu comecei a ver assim, falei, nossa, que coisa interessante esse livro. Aí eu comprei, e esse autor, ele colocou no papel exatamente o que eu estava pensando, o que eu estava, as reflexões que eu vinha fazendo, né, de uma forma muito organizada, muito sistematizada e muito aprofundada e consistente. E aí, desde então, eu comecei a estudar cada vez mais sobre isso, e tive a oportunidade de ajudar, então, o desenvolvimento de um programa que tem essa temática dentro de uma organização que é voltada para a infância, né? O Instituto Alana é uma organização do terceiro setor que atua há 25 anos pela defesa dos direitos e pelo bem-estar das crianças e adolescentes no Brasil, e eles estavam bastante interessados em começar a trabalhar essa temática aqui por volta do ano de 2015. A Rita também participou bastante desse começo, onde a gente então pensou, né, um programa que abordasse essa temática aqui no Brasil, ou seja, que trouxesse para a pauta, né, essa questão de como as crianças estavam sofrendo, né, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, por esse afastamento do seu território de pertencimento, que são os espaços abertos, né? E a reflexão disso tanto para a saúde e para o bem-estar das crianças, quanto para a conservação da natureza, porque as crianças que crescem sem esse vínculo, né, elas vão ter muito menos chance de ter
um senso de pertencimento, de apreciação e de compromisso com a conservação desse planeta que não é só nosso, que a gente divide com muitas outras espécies também, né. Então acho que é isso, é um pouco essa que é a minha trajetória nessa área, gente. Muito lindo, obrigada pelo seu depoimento também, pela trajetória importante, significativa. Eu acho que eu fui anotando aqui algumas palavras que vocês duas falaram, porque a próxima pergunta aqui, ela tem a ver com a avaliação de uma trajetória de educação ambiental no Brasil, uma pergunta muito ampla, e vocês têm ocupam um espaço aí muito importante, que já é gigante, né, para falar de toda a educação ambiental, que tem a ver com todas essas caminhadas, a filosofia, a experiência, o ar livre, as vivências na natureza, o encantamento, as atividades dirigidas, sensibilização, interpretação, é um mundo, né? É um mundo, tal, não sei, acho que vocês que vão dizer se já era importante, o quão tem sido a cada momento que a gente tem se distanciado talvez mais. Eu não sei também se vale a pena falar até da pandemia e de todos esses enfrentamentos que tem a ver. Então, acho que eu passaria de novo a palavra para vocês para resgatar um pouco, então, desse nicho todo, desse espaço que vocês ocupam e que vocês experimentam, refletem e experienciam muito, fazem atividades muito diversificadas também, experimentações e reflexões. Como é que vocês podem traçar essa trajetória e o alcance dela e as novas perguntas que estão sendo colocadas, enfim, acho que como a Bebel acabou de falar, acho que a gente pode manter Rita e Bebel, assim, cada hora uma pode tomar uma água também, se quiser, então, né, se puderem comentar, eu agradeço. A Rita. Tá Passa. bom, obrigada. Muito bom ouvir a Bebel também. Bom, sei lá, não sei nem por onde começar. Hã, eu acredito muito na experiência. Na verdade, eu não fico um pouco cuidadosa de usar a palavra educação. A gente vem de um início, assim, da educação ambiental como um processo de adestramento. Eu sou muito preocupada com isso, eu não gosto dessa necessidade, às vezes, que a gente tem, né, de dizer para as pessoas o que elas devem fazer diante dos problemas que a gente, observa no mundo. Eu estou mais preocupada em como que a gente como fazer para honrar essa vida que pulsa em nós, mas por esse caminho. Então, muitas vezes pegando a história da vida na Terra, ou a história do cosmos, ou como é que esse movimento vivo e foi se organizando como um organismo e que foi se diversificando e que acabou dando oportunidade de ter essa forma que nós temos e como que pelo pela complexidade do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, a gente foi capaz de pensar o mundo como se a gente não viesse dele. E para mim essa é a grande questão. É claro que ao lado disso nós estamos cheios de problemas e querendo resolvê-los e precisamos de outro tipo de estratégias que eu considero que vamos juntos. Mas eu não posso deixar de trazer essa necessidade primordial da gente dar continuidade ao ciclo da vida por meio da experiência humana, de seres sensíveis e pensantes, mas, capazes também de um pensamento que não nos separa. Porque quando a gente vai escarafunchar um pouco isso, a gente vê que a própria palavra natureza nos separa dela.
É como se tivesse a natureza e nós, né, como se nós estivéssemos sempre nesse lugar. Então, as experiências com a natureza que eu trabalho, em primeiro lugar, elas são com a natureza. Elas não são na natureza, não são pela natureza, não são para a natureza, não sei, elas são com. Então são caminhos, que buscam uma experiência sensível, e a partir do sensível ir para campos mais sutis de percepção, e de tomada de consciência dessa integralidade que nós somos, não é que nós somos parte da natureza, a natureza está em nós e nós estamos a gente vai ter que achar outras palavras. E então, muitas vezes esse tipo de abordagem ou esse tipo de trabalho nem precisa ser chamado de educação ambiental. A educação ambiental é um portão de entrada importante para nós, mas eu não vejo como eu não essa coisa mais descritiva da transmissão de um conhecimento, eu acho que isso perdeu o significado nos dias atuais, assim, porque a informação mesmo, ela é muito acessível, né, você pode, ter informações sobre a natureza muito facilmente, mas você não consegue ter experiências com a natureza se você não tiver uma orientação de um outro, sistema mental, né. Então, tem várias coisas que eu estou querendo aqui falar ao mesmo tempo. Primeiro é que nós somos natureza, então a gente pode ter esse trabalho aqui mesmo agora, nesse momento, né, ou olhando pela janela ou percebendo todo o fluxo da vida atuando sobre nós em cada instante. E claro que quando a gente vai para um ambiente mais complexo, em diversidade, os nossos sentidos ficam muito mais ativados, né. Então é uma coisa mais espontânea, que vai ativando e que a gente vai entrando, se a gente abrir para esse fluxo, porque como conversava com o Zisma e publicamos artigos sobre isso no livro também, você é capaz de fazer trilhas e trilhas, montanhas e montanhas e não ter nenhuma conexão, percepção sensível com a natureza, porque você vai dentro da lógica esportiva, dentro da lógica racional, né. E aqui trata-se de usar outros atributos humanos tão importantes quanto o racional, para poder, viver mais integralmente a relação com os outros seres, porque o nosso corpo, ele foi todo formado a partir da interação com outros seres. O nosso sistema ocular, auditivo, a nossa pele, tudo veio a partir de interações durante milhões e milhões de anos. Então a gente não está despregado de nada, é só você dar o clique que você conecta novamente. E então, isso é tão importante, porque aí a gente não está falando só de comportamentos, no sentido de comportamentos aprendidos, este é o certo que eu devo fazer, mas sim, um sentimento de pertencimento que te orienta a fazer escolhas, te orienta na hora do que você acha importante, em termos de objetos, em termos de relações, em termos de tudo. O que é verdadeiramente importante? Então, por isso que a experiência com a natureza e a reflexão filosófica, elas vão muito juntas, porque eu posso ter um pensamento desconectado da natureza a partir de abstrações em cima de abstrações, mas eu também posso ter um pensamento que emerge da experiência com a natureza, e que vem de um outro lugar, e que vem como uma continuação do processo vivo, por meio de uma experiência que é humana e que tem pensamento, e que pode pensar. Então é uma escolha, é essa escolha que a gente tem que fazer, sabe, entre o que eu consigo pensar como parte desse processo vivo, ou o que eu consigo pensar, porque fulano disse, fulano ciclano disse, tá, estudei tudo isso, juntei, agora esse aqui é o certo para mim, mas isso tudo é abstrato se eu não tiver a experiência direta. Eu vou parar por aqui, porque eu vou adorar, eu posso ficar horas falando assim, mas é muito mais gostoso poder ouvir vocês, eu não sei se tem outras perguntas. Aqui, ó, tem essa pergunta, mas vocês que vão ver as perguntas, né, Andréia? Então
Fica à vontade também, porque se elas já estão dizendo algo que está na sua fala, você pode, para não ficar descontextualizado, depois pode trazer, já que você está vendo. Eu não vi ainda, mas não Eu sei vou se... eu vi essa da Michelle, só que bati o olho, que ela pergunta como seria um ecoturismo bem aplicado no que diz respeito à educação ambiental. Teria como citar um exemplo? Eu daí também eu só fico sempre, parece que eu estou fugindo das educação ambiental, ecoturismo, né? Porque daí é uma questão de definição, porque para mim uma visita à natureza é uma visita sensível, onde eu posso ir aos poucos conseguindo decodificar a linguagem do vento, a linguagem da água, a linguagem das árvores, dos animais, aquilo que aparece. É uma espécie de animismo contemporâneo, né? Ou contemporâneo, não sei se é a palavra certa, mas um novo animismo, né? Eu vejo que as visitas precisam fazer sentido. Para mim, esse é um ecoturismo que eu acho que vale a pena, porque senão não vale a pena causar o impacto que a gente causa nas áreas naturais, porque é tão precioso o que nós temos, né? Se a gente vai lá para uma visita qualquer, como se estivesse indo ao shopping center, não compensa o desgaste que pode eventualmente provocar, né? Perfeito, obrigada, obrigada. Você está mais rápida que eu vendo o chat aí. Obrigada. Muito importantes as reflexões. Eu vou passar para a Bebel, depois a gente pode voltar também com algumas questões aqui que estão vindo à cabeça aqui, mas vamos ouvir a Bebel. Uhum. Olha, a pergunta era sobre como é que a gente está em termos de arcabouço, né, relacionado à educação ambiental no Brasil, o que a gente já construiu, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para se orgulhar, sabe? Eu tenho a sensação de que a gente tem uma trajetória como país de uma educação ambiental muito sólida, muito consistente, né? Eu acho que tem pessoas, grupos, organizações que vêm trabalhando há décadas, né? E construindo, então, um percurso muito bonito, eu acho, né? E muito diverso também, né? Então, eu acho que não tem uma só educação ambiental, né? Existem várias, assim, vários grupos, várias pessoas, várias formas, né? Que se enxergam dentro desse conceito, né? Então, eu acho que a gente tem desde, por exemplo, a educação para a sustentabilidade, né, que é tão bacana, né, se relacionada à energia, relacionada à água, enfim, tem um monte de, de coisas acontecendo nesse campo. Eu acho que tudo que já foi feito relacionado à nossa política de educação básica também, foi trabalho de muitos anos, de muitas pessoas, né? Então, eu me sinto muito compelida a honrar tudo isso, assim, sabe? Essas pessoas que vieram antes de mim, assim, que fizeram tanta coisa, né? É, pela, pela educação ambiental no nosso país. Claro que a gente ainda tem muito a fazer, né? Mas eu acho que eu me sinto muito, isso, assim, compelida a honrar essas diversas iniciativas e essa diversidade, né? De práticas e de intencionalidades e de experiências e de resultados também, né? Então, acho que é isso. Eu tenho essa sensação de que a gente tem muito o que se orgulhar e tem uma história muito bonita para contar, né? Apesar desse momento bastante triste que a gente está vivendo, né? De desmonte, mas eu espero que isso que a gente tenha construído, as bases, eu sinto, né? Que as bases são muito sólidas e que depois que tudo isso passar, a gente vai conseguir reconstruir muita coisa, porque as bases estão lá, né? Obrigada, obrigada. Eu vou pensando aqui, eu olhei o chat, vou trazer uma pergunta que está no chat da Ingrid Mona Lisa. Ela diz o seguinte:
Pode-se dizer que a vivência ambiental é a melhor estratégia para a educação ambiental? Dentro, claro, acho que com todos os contornos e que a Rita falou, né, de adestramento, de cuidados ou de outros nomes que se possam dar ao que vocês praticam, né, talvez um nome genérico de educação ambiental, mas o que vocês acham? Quem quiser falar primeiro para responder aqui a Ingrid. Depois tem outra pergunta aqui também que eu já vou passar. Mas primeiro eu passo para vocês. Aí você, Babel. Tá bom. Bom, eu acho, a pergunta é vivências, né? Eu acho, Ingrid, que as coisas são complementares, sabe? Eu não acho que as coisas a gente precisa eleger um caminho. Eu acho que as coisas são complementares, eu acho que as vivências são super importantes, eu acho que a gente aprende muito com a experiência, né, com as vivências, mas eu acho que as coisas são complementares, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma aula, por exemplo, não sei o que você está dizendo como vivências, né? Mas estou imaginando alguma coisa assim mais no campo, né? Mais de estar lá fazendo essas experiências mais sensíveis, como a Rita comentou. Mas eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu fiz agora uma viagem com minha família, meus 2 filhos, uma menina de 13 e um menino de 8 anos, para agora na semana do recesso, né, de 12 de outubro, a gente foi para uma reserva que chama Legado das Águas, aqui perto de São Paulo. E aí a gente ficou muito no mato, meu filho brincou muito no rio, que é o que ele gosta de fazer, a gente conversou muito, a gente passou muito tempo em família. E aí a gente conheceu 2 pesquisadoras de onça que estavam lá fazendo a pesquisa delas no Legado das Águas, que é essa reserva particular que tem aqui perto de São Paulo. E aí elas falaram: olha, vocês gostariam de assistir uma aula nossa? Vocês gostariam de assistir uma palestra que a gente tem pronta aqui para dar para os visitantes, que a gente oferece? Aí, na mesma hora, nós 4, claro, lógico que a gente quer assistir, né? A gente adora aprender sobre as onças, né? A gente vamos entender o que elas estão, né? Que essas moças estão fazendo e tal. E aí elas deram uma palestra de 1h30, 2 horas, meus filhos não tiraram o olho delas, assim, muito interessados no que aquelas moças tinham para falar sobre a pesquisa que elas estavam fazendo com as onças, sobre aonde que as onças vivem, onde que elas não vivem, como é que elas... e todos os outros animais que elas estavam pesquisando, enfim. Então, aquela palestra foi super legal, assim, foi super complementar à experiência que a gente estava tendo, né? Então, eu acho que, claro, que se eu fosse transportar essa palestra para uma sala de aula aqui em São Paulo, né, onde as crianças já estão, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar parados ou sentado numa cadeira ouvindo algum adulto falar, provavelmente elas não iam ter esse mesmo interesse. Mas, naquele contexto, fez super sentido, né? Voltando à palavra que a Rita usou aqui, a gente amou aquela palestra, foi pauta da nossa conversa naquela noite, no nosso jantar, né? Então, eu acho que as coisas não são excludentes. Então, uma vivência, né, que também foi complementada por uma palestra de 2 pesquisadoras no campo, podem, e assim, eu ouso dizer, podem transformar, assim, né? Assim, eu gosto também de dar esse exemplo também, que eu vou dar esse exemplo aqui. Eu adoro esse exemplo. O Zisman, nosso professor que está aqui, ele levava os alunos dele, quando ele era professor de ensino médio, para fazer vivências nos parques nacionais, né? Uma viagem, estudo do meio, né? Não sei como é que ele chamava, nos parques nacionais. E aí ele levou um colega meu de faculdade, que na época tinha 15 anos, 16 anos, para essa viagem no Parque Nacional das Emas, né? E aí esse meu amigo se transformou nessa viagem, assim, né? Se transformou, assim. A viagem foi tão significativa para ele que ele resolveu fazer engenharia florestal nessa viagem. E hoje esse cara é um dos maiores especialistas em mudanças climáticas no nosso país. Está na COP26 agora, né? Vive dando entrevista por aí. Assim, um cara que está realmente fazendo a diferença, tentando fazer com que a gente passe menos vergonha agora na COP26, né? Então, tudo isso para dizer que uma vivência combinada com uma aula, porque o Zisman deu aula lá também, né? Pode fazer muita diferença, pode ser muito legal, pode ser transformador na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, na vida de um jovem.
É. Eu vou te contar uma história também, posso? O que eu enfatizo muito da vivência, é porque na educação formal enfatiza-se muito o conhecimento abstrato, não a experiência, né, então por isso que é meio para complementar. Mas eu venho de uma experiência de ontem e de hoje, de um webinário que a gente organizou pela Escola Schumacher com o professor Stefan Harding, da Schumacher College. E ele estava falando, trazendo sempre novos elementos para a gente entender a teoria de Gaia. Ele foi assistente do James Lovelock, que foi o propositor da teoria de Gaia, então ele tem esse viés muito científico. E aí ele estava, enfim, a teoria de Gaia mesmo a gente já conhece, é essa coisa né, de que nós somos produtos, que está tudo interagindo. Eu não vou explicar a teoria agora. Mas aí uma hora como é importante a gente entender o ciclo do carbono, né? Imagina uma coisa química, da química. Então ele vai propondo uma viagem que é imaginativa, mas para você entender como que a rocha se desgasta e vai e o calcário escorre e vai formar a carapaça das bactérias cocolitóferas, que depois vão se depositar no fundo e que depois vão fazer todo o ciclo. Então, como que você pode ter uma vivência, no sentido de entender corporalmente o caminho do carbono e como isso é importante para a gente ir sentindo passo a passo aquilo que nos arrebata, né, que nos leva, então, essas coisas de fato eu super concordo com os mais variados exemplos, né, Bebel, a gente, como eles são complementares, eles são absolutamente complementares. E como é importante mesmo a gente, levar para o corpo, né, levar para o corpo coisas que são da ciência, coisas que são, mas levar para uma compreensão, né, que vai influenciar no nosso próprio gesto, no nosso próprio maneira de viver. Tem uma pergunta para mim aqui, ou você que vai ver aqui? Posso passar, sim, Rita. Também agradecendo aqui as respostas, adivinhando aí quem era o amigo da Bebel também. O Aqui acho que Cássio, a Bebel pode dizer se acertamos ou não, mas são questões tão complementares, né? Assim como o Tasso, a minha infância não foi que nem a da Bebel, e meu primeiro contato com a natureza foi no estudo do meio, dirigido com a professora Anísia Wendel Magalhães, era precursora no Pantanal. Na época eu usava um Walkman, e eu não estava nem aí com aquilo lá, só queria sair do tédio das minhas férias em São Paulo, até ela começar a me provocar, e eu esqueci do meu Walkman, e dali em diante, nunca mais querer outro assunto, né? Querer estar estudando, trabalhando com questões ambientais, natureza, educação, e tudo que foi a reviravolta de uma coisa de adolescente, que foi por engano, acho que para o Pantanal, né? Não sei se foi engano, mas o Pantanal, mais a professora Anísia e os monitores que ela levou com ela, fizeram um estrago aqui grande, né? De encantamento e tudo mais, e dali em diante, então, entendo esses exemplos muito bem também. Nem todos nós temos o privilégio da Bebel, de infâncias no quintal e todas essas questões, né? Eu queria, aqui temos a professora Luciana Farias, depois complementada aqui com uma observação do Zisma, traz uma questão muito interessante, então vou ler, porque ela diz assim, aqui, ela dirige a Rita, mas eu acho que as duas aqui têm o que falar com isso, né? Como superar somente a representação mental da natureza dos participantes de uma trilha? Por exemplo, transformando-a em uma experiência sensível, mas que ao mesmo tempo não fomente uma visão naturalista ingênua. Quais estratégias tem utilizado? O Zisman, ele complementa aqui com a pergunta da Luciana. Os educadores ambientais da linha crítica apontam que muitas vezes a visão mais conservacionista às vezes pode camuflar a compreensão da complexidade dos problemas. Aqui uma provocação de nossos dois colegas para vocês duas aqui.
estava direcionada à Rita, mas eu amplifico aqui para as duas. Quem quiser. Eu tive que lidar durante muitos anos sobre essa eu entendo como crítica, né, você achar que é ingênuo tal coisa. O que que será que é ingênuo? Eu ficaria 2 horas aqui falando só sobre a palavra ingênua, porque talvez você fazer as pessoas ficarem mecanicamente separando as coisas, ou fazendo isso ou fazendo aquilo, ou clicando ali para plantar árvore, não sei o quê, se não isso não é ingênuo, né. Fiquei mordida, desculpa, Luciana. Eu trabalho, com 3 abordagens que me parecem complementares e que levam para essa experiência sensível. A principal delas é a Sharing Nature. Sharing Nature é uma abordagem de educação ao ar livre, eh, em que você trabalha com a energia do grupo. Então, a formação do educador é toda voltada na capacidade no desenvolvimento da capacidade de percepção da energia do grupo, da energia mental. Então, a gente vai de atividades mais agitadas e pega a energia da agitação e leva para uma concentração, partindo do pressuposto que você não consegue observar a natureza sem se concentrar, sem se ter o foco, sem ficar pensando em outra coisa. E aí você propõe atividades mais sensíveis em que você vai trabalhar muito mais a intuição do que os sentidos. Então, a segunda parte é que você trabalha mais os sentidos, depois você vai mais para a intuição, né? E depois você recolhe aquilo como um momentos de compartilhamento da inspiração, né? Então, é uma sequência baseada em dinâmicas, em atividades, em exercícios, em jogos. Ela é bem aplicável para jovens, e crianças e jovens, mas eu, como trabalhei muito pouco com crianças e jovens e trabalhei muito mais com adultos, sempre fiz as minhas conexões, as minhas adaptações para o público adulto. E eu utilizei bastante isso em ecoturismo também, principalmente nos cursos de formação de ecoturismo, que era a ferramenta que eu tinha na época também. Eh, com o passar dos anos, eu fui compreendendo mais a ecologia profunda. A ecologia profunda tem uma visão biocêntrica muito explícita. Então, traz muitos exercícios de atividades de conexão com a história da vida na Terra, mas são sempre vivenciais, meditativas. Mas também com muita informação, né, quer dizer, as informações, elas vêm impregnadas dentro das atividades, dentro das vivências, dentro das dinâmicas. E, por fim, o que é mais encantador, mas nem sempre é aplicável aos diferentes públicos e não seguramente não para o ecoturismo, mas é uma base, prática para mim importante, que é a ciência guetiana. A ciência guetiana propõe um desenvolvimento do olhar, um aprofundamento da capacidade de observação, um treino para você atravessar os véus que nos foram colocados em todo o nosso processo educativo. Então, a gente vai também por meio de exercícios, mas aí eles são muito mais. Eu preciso desenvolver mais musculatura para poder ficar no exercício, né? A partir da observação profunda, vão emergindo insights e a gente vai trabalhando sobre os insights. Aproveitando, então, a semana que vem eu começo um curso de 5 dias na Schumacher de observação de plantas. Então, a gente passa 5 dias, por exemplo, observando a mesma planta a partir do mesmo ângulo e no mesmo horário. E aí, então, a gente vai trabalhar o que cada planta tem de singular. O que, por exemplo, do ponto de vista científico, você trabalha o que as plantas da mesma espécie têm em comum, né? Como a gente classifica, porque elas têm todas em comum, então são da mesma espécie. Aqui a gente vai trabalhar a singularidade de cada indivíduo. E isso como uma forma de aprofundar, né? De estreitar. Então, são esses os caminhos que eu utilizo atualmente, por enquanto. Muito bom, Rita. Eu queria trazer aqui um comentário da Luciana, que dizendo aqui que não foi uma crítica, que ela mesma trabalha
na sua linha de orientação, integrando as diferentes dimensões do ser humano. Mas uma sociedade que predomina uma racionalidade instrumental, ouvimos isso. Também trabalha com autopercepção e autoconhecimento. Ela tem uma produção também na linha da educação ambiental transpessoal, tem escrito, acho que foi no sentido de uma provocação que é feita aqui. Eu pergunto se a Bebel quer comentar também essa... Não, eu estou contemplada, viu, Andréia? Está contemplada? Tá. Contemplada. Então tá. Então eu vou aqui aproveitar. Tem uma pergunta da Ana Paula Lolato Seco, dizendo assim: quando você está na natureza, acredito ser mais fácil sensibilizar. Quando não temos a natureza por perto, tem alguma estratégia para alcançarmos a sensibilização? Eu passaria primeiro para a Bebel e aproveito para pedir a Bebel, na fala dela, se possível, que conte para a gente também o que é o trabalho Criança e Natureza, o projeto um pouco mais para a gente conhecer, se possível, e agradeço. Depois passamos para a Rita. Tá. Bom, quem fez a pergunta, qual é o nome da pessoa mesmo? Ana Paula Lolato Seco. Ana Paula. Olha, Ana Paula, eu acho que existe possibilidades de um encontro sensível com a natureza ao alcance da gente, né? Ao alcance de qualquer um. Eu gosto muito de um conceito que chama-se natureza próxima, né? Assim, dizendo assim, o que esse conceito diz? Assim, de que a natureza, esse encontro sensível, ele pode estar nas coisas mais simples, né? Nos ambientes ou nas oportunidades mais simples, né? Então, eu vou dar mais eu gosto de ficar contando umas histórias, mas assim, eu vou dar mais um exemplo, né? Uma vez, e tem a ver um pouco com a questão das telas, né? Que é uma coisa, outro assunto que me interessa bastante, assim, a relação das crianças com as telas, né? Com o ambiente digital. Uma vez eu estava com meu filho mais novo, ele tinha acho que uns 5 anos, esperando a mais velha no estacionamento. E aí, eu abri a porta e falei, Beni, a gente tem que esperar aqui 20 minutos, né? Então, a gente não tem que esperar, a gente vai ter que esperar aqui. Aí, ele abriu, eu abri a porta e falei, vamos sentar aqui no estacionamento e vamos esperar, né? E aí, ele achou uma pequena trilhinha de formigas, assim, um caminhozinho de formiga lá, bem assim, entre assim, dois paralelepípedos, né? E ficou 20 minutos completamente entretido, imerso, acompanhando as formigas, né? E outro dia eu estava lendo também um livro da Cora Coralina, que ela fala assim, as formigas têm muito para ensinar, né? E aí, eu gosto de dar esse exemplo porque esses encontros, né, e pode ser que também com os adultos também, né, eles podem estar nessas mínimas coisas, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é desenvolver esse olhar sensível que a Rita falou, né, e que é tão difícil da gente cultivar, né? Então, eu acho que talvez a palavra seja essa, como é que a gente cultiva esse olhar sensível, essa relação de encantamento com as pequenas coisas, né? Então, eu conheço histórias de pessoas que têm verdadeiros jardins dentro de um apartamento super pequeno, né? E que encontram muito prazer nisso, e que encontram muito senso de conexão, né? A gente não precisa viajar para um parque nacional, né? Claro que essas experiências também são diferentes, elas trazem uma qualidade diferente, né? Quando a gente viaja para um lugar onde a gente sabe que tem onça morando, né? É diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente pode desenvolver essas conexões nessa coisa mais, nessa natureza próxima, né? Nessa natureza mais ordinária, entre aspas, assim, que está ali, que a gente não dá muito valor, né? Igual um estacionamento de uma escola, né? E eu dei esse exemplo porque muitas vezes a gente tende atualmente a preencher as crianças esses momentos de espera, esses momentos com um celular, né? A maioria das pessoas dá um celular na mão da criança nesse momento, assim, bom, tem que esperar 20 minutos, fica aqui, olha.
na verdade, a gente está privando elas, né, desses pequenos encontros que elas mesmas vão achar. Então, acho que é isso. Bom, e falando um pouco sobre o programa Criança e Natureza, esse programa o Alana, ele trabalha com advocacy, né, a gente procura então trabalhar com mudanças, né, com diversas ferramentas para trabalhar com mudanças, na sociedade em relação aos temas que a gente acha que são pertinentes, importantes, né. Então, no caso do programa Criança e Natureza, a gente procura então, chamar a atenção da sociedade para esse afastamento das crianças com o seu lugar de pertencimento, com a natureza e a falta que as oportunidades desse brincar desestruturado do lado de fora traz para as crianças, né? E a gente procura, então, chamar atenção principalmente em 4 setores, né? Que é a área da saúde, a área da educação, a área das cidades, e a área da conservação da natureza, né? As organizações que trabalham com conservação da natureza, sobre a importância desse tema e sobre como que para enfrentar esse desafio, a gente precisa, então, de uma ação multissetorial, né, de diversos setores, não é um só que vai conseguir dar conta desse desafio. E a gente trabalha principalmente com comunicação, né, então a gente produz muito conteúdo e a gente trabalha procurando também influenciar políticas públicas para poder colaborar, né, contribuir para que as crianças tenham, então, mais oportunidades de se vincularem com a natureza, como, na verdade, lhes é natural, né, fazer, e que a gente possa ter mais natureza também ao alcance das crianças aonde elas estão, né, nas cidades, nas escolas, perto de casa, etc. É isso. A gente tem um site, redes sociais, tal, então dá para vocês conhecerem mais sobre o programa, né, nessas plataformas. Muito obrigada, Bebel. Eu passo para a Rita, se ela quiser comentar. É difícil, eu estou tão falante, né? Acho que eu estou alegre de estar aqui com vocês. Linda a história, Bebel, que você contou no estacionamento. Eu me lembrei de um evento que eu fui convidada a participar ali, e estava acontecendo no MUB, né, no Museu da Escultura, ali na cidade de Jardim, e pediram que eu caminhasse com um grupo, dando uma volta no quarteirão. Era uma vivência com a natureza que eles queriam. E eu tinha 40 minutos para dar a volta no quarteirão, e nós não conseguimos chegar na esquina. Foi pouco tempo, porque tinha tanta coisa acontecendo ali, entre o portão que estava na metade do quarteirão até o final do quarteirão, a gente levou o tempo todo que tinha disponível. E então é bonito isso, né, porque o quanto que depende da nossa disposição para interagir e para se dar conta a cada instante de que o planeta é vivo, ele é completamente vivo, não tem uma separação entre uma coisa e outra, né, está tudo muito integrado. Que mais que era para comentar aqui? Eu fiquei com vontade de falar mais uma coisinha para a Luciana. Por favor, fique, esteja à Quando vontade. porque ela usou a palavra ingênua, e sabe por que me pegou, Luciana? Porque, quando as pessoas, criticavam o meu trabalho, tipo, já 25 anos atrás, né, como sendo ingênuo, naturalista, eu ficava chateada, mas de alguma forma eu acreditava que era, sabe? E só agora que eu percebo que eu não acredito nisso, não é ingênuo, é só uma maneira das pessoas reagirem àquilo que elas não conhecem. Numa sociedade totalmente racionalista, materialista, mecanicista, todos esses istas, né, essas coisas mais sensíveis, não são reconhecidas, não são decodificáveis pelas pessoas. Mas então, eu acho importante a gente poder viver seguir adiante com aquilo que
é verdadeiramente importante, né, porque eu acho que a própria sensibilidade, que não é vista como algo importante, assim como a natureza também não é vista como algo importante, né. Então as coisas vão juntas, porque você está num ambiente rico em biodiversidade, a sua sensibilidade aflora se você deixar, né, de toda forma. Então é isso. Acho que é o que eu queria comentar. Acho que tem um monte de outras perguntas, mas aí a Andréia ajuda, né, André? Sim, sim. Eu estou ouvindo vocês, pensando na trilha de formigas, pensando no pôr do sol, na tua trilha no quarteirão, né? Nas janelas, e não paro de pensar é, talvez no efeito que pode ter acontecido ou não, ou com alguns, né? Isso já são achismos a partir da pandemia e da nossa reclusão em casa, dos bichos. No começo da pandemia, quando não tinha nenhum movimento, que tinham fotos e imagens de alguns bichos atravessando a rua, algumas cidades com ar mais limpo, as pessoas de alguma forma, algumas, imagino, sentindo necessidade e muita falta do ar livre, além dos abraços e outras coisas. Será que vai haver algum tipo de impacto, né, desse momento terrível que vivemos nessa relação nossa com a natureza? Claro que sem generalizar, né, porque tem pessoas que talvez não tenham olhado pela janela também, mas não sei, gostaria de ouvi-las antes de passar para a pergunta que está aí no chat do Zisma, sobre isso, se assim, a gente fica com uma expectativa muito grande de que tem que servir para alguma coisa essa desgraça toda que a gente passou, está passando, mas será quando as pessoas identificaram pequenas modificações no seu dia a dia, algumas pensaram em supérfluos, nas necessidades, nas demandas e na própria relação com o meio e com a natureza. Não sei se vocês pensaram nisso nesse período, imagino que sim, e se querem comentar. Passo para vocês, se quiserem. Rita ou Bebel? Bom, eu posso falar um pouquinho. É muito interessante essa pergunta, Andréia, e a gente ficou pensando bastante sobre isso, né, lá no Alana, e aí a gente acabou encomendando, fazendo uma pesquisa, na verdade, sobre isso, em relação às famílias com crianças, né, de 0 a 12 anos. A gente vai lançar essa pesquisa agora no final de novembro, comecinho de dezembro, que é um pouco, a gente procurou então investigar um pouco, né, a relação que as famílias com as crianças durante a pandemia, uma pesquisa quantitativa, e aí a gente nota claramente, assim, né, existem, assim, a gente nota essa, claro que não é uma pesquisa, né, extensa, assim, que tem uma grande amostragem, né, mas a gente tem alguns achados bem interessantes nesse sentido, viu? Primeiro que os ambientes domésticos, como o quintal e o jardim da casa, passaram a ser muito mais frequentados durante a pandemia, né? Famílias que não faziam uso desses espaços porque não tinham tempo no dia a dia, passaram a usar mais esses espaços. A, a maioria das famílias, então, reconhece que os benefícios do contato com a natureza trouxeram benefícios para as crianças, essas crianças que tiveram contato durante a pandemia, né? Foi muito interessante ouvir alguns relatos de famílias dizendo: olha, meu filho tinha alergia, alergia, assim, né, na pele mesmo, e aí durante a pandemia, a gente optou por mudar para o sítio da família, para o sítio da avó, e ele sarou, né? Ou então outras crianças que tinham muita dificuldade para dormir, né, um sono muito agitado, não dormiam bem, que também tiveram essa oportunidade de mudar, de sair da cidade e passar 3 meses fora da cidade, começaram a dormir muito melhor. Então, acho que esses relatos são muito interessantes e muitas das famílias falam: olha, as famílias que tiveram, né, essa oportunidade de ter esse contato mais próximo com a natureza durante a pandemia, falam: olha, a gente pretende levar, né, 85% das famílias, dos pais responsáveis falam: olha, a gente pretende
proporcionar mais esse tipo de vivência para as crianças agora, depois dessa experiência da pandemia, né? Então, assim, eu acho que é cedo para dizer, né? Assim, o tempo vai dizer, na verdade, o que a gente vai tirar de aprendizado dessa tragédia toda que a gente viveu, mas essa pesquisa mostra que sim, assim, que as famílias que tiveram essas oportunidades relacionaram os benefícios com essa vivência e pretendem incorporá-las, né, de alguma forma no seu dia a dia e também a valorizar mais a natureza como fator determinante mesmo de saúde para suas crianças e para si mesmos também. Bom saber dessa pesquisa e desses resultados, né. Rita, você quer comentar? Eu só acho que, os dados, assim, de pesquisa, né, que a Bebel traz são muito mais abrangentes, né, o que eu tenho a dizer é muito, da minha experiência direta, né, porque trabalho, assim, dessa maneira. E, então, para nós aumentou muito a procura de cursos online, e os nossos cursos são vivenciais com a natureza, mas eles são a partir de uma conversa online onde a gente propõe atividades, né. Então, a gente percebeu uma abertura, muita gente que não tinha uma abertura, um interesse por esses temas ou por essas questões, começaram a procurar os nossos cursos, sejam pais, né, famílias, sejam educadores e outros profissionais também, como psicólogos, fisioterapeutas, tem várias pessoas, que passaram a procurar os nossos cursos, o que é interessante, mas é claro que não é uma amostragem, assim, para dizer o quanto isso é significativo em termos da sociedade como um todo. De toda forma, dentro do nosso contexto, é um crescimento importante, né, um crescimento que a gente acho bem bacana, assim, bem importante. Que bom, vamos juntando uma pesquisa, as nossas percepções, o teu relato, eu acho que vai dando um quadro, um painel para a gente de que possibilita algumas alguns pensamentos e talvez caminhos para partir de agora, né? E eu vou passar uma pergunta na frente da do Zisman, da Ana Paula, que eu acho que tem mais a ver com esse assunto, para a gente não interromper, depois vamos para a do Zisman. A Ana Paula, ela pergunta, o trabalho de vocês tem influência do escritor Richard Louv, que trabalha com o conceito de déficit de natureza? Eu passo para vocês, depois eu volto aqui às outras perguntas que estão pipocando. A gente trabalhou juntas, né, eu e a Bebel na revisão técnica do livro do A Última Criança na Natureza. Para nós ele é uma fonte importante de suporte, né, de apoio para as nossas ações. Quer dizer, que a gente já trabalhava com essa questão da aprendizagem com a natureza, mas para trazer os argumentos, ele escreve muito bem, é muito bom esse livro. Ele, enfim, sim, a resposta é sim. Isso nos ajuda bastante. Bebel, quer comentar? É isso mesmo, o livro foi um marco, né, assim, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também, né. Esse livro ele desencadeou um movimento bem grande nos Estados Unidos, que depois se espalhou para fora dos Estados Unidos, para outros países, e a gente traduziu ele aqui para o Brasil, né, o Instituto Alana e o Instituto Roman. Então, foi um dos pontos de partida, né, embora a Rita, como comentou, já vinha trabalhando com esse tema, tal, mas o Richard Louv tem essa capacidade de colocar conceitos e cunhar, né, traduzir em palavras, em expressões muito bem sucedidas, né? Essa questão do transtorno do déficit de natureza é uma delas, né? Embora ele fale que não é um termo médico, né? E realmente, de fato, não é.
chama muita atenção, né, das pessoas. Então ele tem essa capacidade e ele fala muito bem também, né, então ele é uma pessoa que é um livro bem interessante, né, que é uma referência bem importante, sim, nessa área, com certeza, especialmente relacionada à infância, né. Uhum. Saímos das crianças com medo do terror, dos cavaleiros do apocalipse climáticos e outros, para o conceito de déficit de natureza, ou coexistindo, né? Porque tem as duas faces aí, né? De questões distintas, mas que acho que pesam aí na infância, né? Pelo menos aqui um comentário. Eu vou partir aqui para a pergunta do Zisman. Ele diz assim: se a natureza ajuda tanto na sensibilização, e eu concordo, como vocês entendem a importância da conservação de áreas naturais, principalmente as unidades de conservação e outras áreas protegidas? Como enxergam o atual momento do Brasil? Com vocês. Acho que a Bebel podia começar, né, que ela sabe muito mais de unidade de conservação do que eu. Olha, bom, o momento no Brasil atualmente é de resistência, né, Gisma? Eu acho que essa é a palavra que mais define o que todo o setor, toda a área da conservação da natureza vem fazendo, né? Então a gente tem procurado resistir no sentido de tanto fisicamente, né, no sentido da área protegida mesmo em si, quanto dos marcos legais, né? Então, eu acho que é isso que vem sendo feito e também, paralelamente a isso, um movimento muito forte, que é o que a gente está assistindo na COP também, né, da sociedade ocupar espaços, né? Então, assim, claramente é o que vem acontecendo, né? A sociedade organizada, a sociedade civil organizada, tanto as ONGs quanto as empresas, ocupando espaços, porque há então esse vazio, né? Relacionado à questão da administração pública das áreas protegidas, né? Mas em relação à importância delas, eu acho que, bom, a gente poderia falar 2 horas sobre isso aqui, né? Mas eu acho que está posto, né? Assim, a importância que essas áreas têm para a sensibilização e para a nossa sobrevivência, né? Toda a questão dos serviços ambientais que essas áreas fornecem para a sociedade, mas acho que para ficar alinhado assim com o que a gente vem falando desde o começo dessa conversa, essas áreas são espaços de experiências que nós, seres humanos, não vamos conseguir ter em outros lugares, né? Então, esse encontro com essa dimensão mais selvagem, e selvagem aqui eu quero dizer mais primitiva, mais autêntica, por assim dizer, a gente só vai conseguir ter nessas áreas, né? E essas experiências, elas entram por um caminho e trazem conexões e inspirações que a gente não vai conseguir encontrar em outros lugares, né? Então, eu acho que a gente deve honrar isso, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu acho mais importante é no sentido da gente, mais do que valorizar as áreas pelo que elas são em si, mas valorizar essas experiências, né? E entender que restam muito poucas dessas áreas e que, além de conservar, a gente precisa cada vez mais regenerar, né? E valorizar o pouco que tem e regenerar, né? Porque, enfim, tem muito pouco dessas áreas mais remotas e maiores mesmo, né? Fragmentos maiores de áreas naturais.
Obrigada, Bebel. A Rita, você quer comentar? Essas coisas vão longe, né. Eu acho que quando a gente fala que a gente já está num ponto de não retorno, eu entendo que, os nossos corpos, né, pensando na evolução, tal, 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 mas a nossa psique também, ela ela evoluiu e ela é sustentada por toda essa diversidade de seres, com quem a gente, reconhecendo ou não, a gente vive, né. Então, na medida em que a gente extingue espécies, por exemplo, são, atributos, capacidades psíquicas que nós vamos perdendo, e aí isso é um ponto de não retorno, a gente não consegue recuperar isso sem aquelas espécies que já não existem mais, e a gente precisa delas num nível muito sutil, assim, um nível muito, e eu acho que por tá relacionado muito a todas essas, os distúrbios psicológicos que a gente vive na atualidade. Então a gente absolutamente precisa proteger essas áreas, né. Mas justamente o fato da gente precisar protegê-las revela, né, mostra a fotografia do quanto que a gente está longe de uma situação harmônica. Eh Enquanto a sociedade precisava e ver essa oposição entre o que é protegido e o que não é protegido, né. Os nossos corações não estão, enquanto sociedade, tão longe disso, imagina, não se respeita nem os próprios seres humanos, que dirá os mais que humanos, né. Mas a gente tem um longo caminho pela frente para entender qual é o nosso papel verdadeiro aqui na Terra, que a gente veio fazer aqui né, e perdendo essas outras espécies, que sentido a gente consegue dar para a nossa própria existência. Então, apesar de que eu amaria não existir, eu adoraria que não existissem parques nacionais, né, que todos os que o planeta inteiro fosse parque nacional, mas isso aí que vão falar que é ingênuo mesmo, né. Mas é como aquelas coisas que a gente luta, né, se você luta contra a fome, você quer que um dia não exista mais a necessidade de lutar contra a fome, que ela acabe. Educação ambiental, a mesma coisa, né, um dia você quer que todas as pessoas nasçam e não percam, eu acho que elas nascem, com essa percepção de ser natureza, né, mas e que elas não percam isso ao longo da vida. Enfim, reflexões. Nós Proteger, absolutamente precisamos delas. proteger de nós mesmos, né? É, nós de nós mesmos. É. Enfim, eu tenho uma questão que veio dos nossos encontros anteriores, que eu vou fazer aqui, por fim, se não tiver nenhuma outra, para a gente ir caminhando para o final, mas tem a ver com todas as estratégias e todas essas ferramentas faladas aqui por vocês, de contato com a natureza, e como fazer a ponte delas para a compreensão das diversas dimensões de educação ambiental em ambientes urbanos. Tem também a ver com transformar todo esse aprendizado em ações mais na ordem da transformação mais geral, não só individual, mas sim militâncias e mudanças, transformações sociais de valores e talvez até chegando em políticas públicas e outras coisas que se possa desdobrar, né? Se temos apostas distintas, elas teriam esse caminho para chegar numa transformação individual e social maior. Queria ouvi-las, isso é uma questão que veio percorrendo aqui aos encontros anteriores, e seria muito bom ouvir vocês duas. Se puderem falar. Você diz respeito a caminhos mesmo? Isso que você está perguntando, Andréia? Sim, Ideias de caminhos, caminhos, de real. estratégias desse trabalho feito, né? Uhum, Geralmente com o escopo, né? E de uhum, você estar na natureza, de se transformar, de vivenciar, de se encontrar, de uhum, refletir, etc., por um uhum, agir para além, um agir mais político e uhum, também, e talvez numa escala social maior, não individual. Como é que uhum. vocês pensam
essa transposição, se isso é uma preocupação, não é uma atividade, se está no escopo ou não está, e como isso seria feito, como se isso daria uma ação Uhum. política a partir dessas vivências todas, com os nomes todos que vocês deram, né? Reflexões, experiências, vivências na natureza, encantamentos e todas essas possibilidades que vocês trabalham. Uhum. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas, bom, eu vou tentar falar aqui sobre 2 caminhos que eu acho que a gente tem procurado apostar lá no Instituto Alana, né, de transformação de tudo isso que a gente está falando para a prática mesmo, para políticas públicas, para, enfim, ganhar um pouco mais de escala, né. Uma delas a primeira delas é a questão da gente repensar um pouco, o uso das áreas naturais, dos espaços abertos nas escolas e nos territórios educativos, né, nos territórios que estão próximos das escolas, as praças, os parques. Então a gente vem procurando construir um percurso de articulação, interinstitucional dentro de prefeituras para tentar mostrar que as escolas podem usar esses espaços de uma forma muito mais, intencional, nas suas práticas, né, tanto no sentido de usá-las como espaços de ensino e aprendizagem, como também espaços de encontro, de convívio, do brincar enquanto as crianças estão na escola, né. Isso porque uma outra pesquisa que a gente fez, não só por isso, mas uma outra pesquisa que a gente fez, dava conta de que a maioria das famílias, quando a gente pergunta para elas assim: "Bom, aonde você acha que onde que as crianças vão ter essas experiências de infância?", que a maioria dos adultos lembra, né, que era brincar na rua, que era andar de bicicleta, que era subir na árvore, que era passar o dia todo na rua brincando com os amigos. Acho que quando a gente pergunta isso para os pais: "Aonde seus filhos vivem esse tipo de experiência?", e as famílias falam: "Na escola". Todo mundo fala na escola, a maioria delas. Então, a gente acha que as escolas, elas precisam se equipar, não só fisicamente, mas como estratégia mesmo, né, como projeto pedagógico, para dar conta desse anseio, porque realmente, se as crianças não tiverem, muitas crianças, se elas não subirem na árvore na escola, elas provavelmente não vão ter essa experiência quase em lugar nenhum. Então, a gente vem procurando fazer essa articulação, em algumas prefeituras, por meio principalmente de uma parceria que a gente tem com a Rede Urban 95, que é uma iniciativa da Fundação Bernard Van Leer, procurando então fazer esse meio de campo com as escolas para tentar fazer com que as escolas então comecem a enxergar esses espaços e a se apropriar desses espaços e para promover, enfim, incorporar esses espaços dentro dos seus projetos públicos pedagógicos, etc, etc, político-pedagógicos. Bom, então esse é um caminho que a gente está fazendo na área da educação. Um outro caminho que a gente vem fazendo na área das cidades é o que a gente vem chamando de parques naturalizados ou paisagens naturais para o brincar, que é a gente enxergar oportunidades de requalificar os espaços de convívio e de brincar que as crianças têm, principalmente os parquinhos, mas não só os parquinhos, aproveitando restos de poda e aproveitando o que a paisagem já oferece, né, como potencial para o brincar, para o convívio, para o encontro, né. Então a gente também vem fazendo essas provocações, em parceria com prefeituras, também dentro desse âmbito da Rede Urban 95. Então é isso, né, procurando, assim, achar caminhos para que a gente consiga, então, transformar isso em política pública dentro dos municípios e ganhar escala enfim, usar isso como projeto piloto para mostrar para outras pessoas para mostrar para outras prefeituras como é que isso está dando certo, está dando resultado e incentivar que isso ganhe cada vez mais escala, né. Então acho que era isso, que eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas
Esses são 2 caminhos que a gente vem, desenvolvendo. Sim, sim, Bebel, perfeito. Um caminho interessante também, importante. Eu também vi vocês do Alana fazendo algumas experiências fora do Brasil, acho, ou a partir de algum grupo que deriva, né, como cidades, caminhos, acho que eu li sobre isso, então acho que são coisas importantes também para o cotidiano aqui. É claro que parece que uma cidade como São Paulo ou outras nossas gigantes é quase que inviável, né, diante das experiências em cidades bem menores, mas relevantes, né? É importante a gente estar atento. Acho que o evento que eu estive com a Alana, com você, foi para contar essa experiência, né, na Alemanha. Foi? Foi isso mesmo. Essa é uma das ações que a gente faz para tentar, primeiro, aumentar o repertório e também influenciar tomadores de decisão, né? Então, a gente organiza isso que você visitou, era uma exposição que a gente chama de missão técnica, que é uma viagem prática de estudos e visita a experiências, a organizações na Alemanha, numa cidade amiga da criança, onde a vivência das crianças, os espaços abertos das famílias, não só das crianças, mas das famílias, é muito valorizada, é uma política pública, né? Então a gente procura ir lá para conhecer e levar pessoas daqui do Brasil que vão possivelmente trazer essas experiências. E essa questão dos parques naturalizados é bem esse exemplo, né? Então, assim, é exatamente isso. Então, assim, tudo que a gente conseguiu implementar, por enquanto, dessa disseminação sobre esse conceito de parques naturalizados, é derivado dessa missão técnica. Dessa ação que a gente faz, né? Muito bacana, obrigada. Rita, e você? É legal ouvir, né, a Bebel contando, porque vocês têm uma ação abrangente, né, de políticas públicas para abranger grandes públicos, o que é muito importante, muito bacana. Mas a nossa ação ela é muito pontual, né? Ela vai muito no olho, um por um. E então, por exemplo, dentro dessa abordagem da escola, a gente tem um curso que chama Mais Natureza na Escola, em que a gente vai um passo a passo, são 15 lições, né, 15 passos, enfim, a gente vai acompanhando os alunos. Aquela professora que tem a vontade de trabalhar com mais natureza, ou mais do lado de fora, mas tem todo um enfrentamento a fazer dentro né, para lidar com a cultura da escola. Então, como um passo a passo para ela ir transformando isso, ou a coordenadora, ou, enfim, ou a diretora, como é que as pessoas podem ir transformando não só os espaços, como a própria cultura na escola. A gente tem também o Natureza Educadora, quer dizer, quais são as bases a partir das quais você já pode começar a trabalhar com as suas crianças do lado de fora e com a natureza. Tem também trabalhos bem subjetivos, né, bem de autoconhecimento, que chama Viva Sua Natureza. Enfim, a gente tem um monte de estratégias para poder atender a essas brechas que a gente entende que existem e que a gente pode ajudar as pessoas a caminhar, a ir se aproximando mais dessa vida natural, né, do mundo natural e da naturalidade que somos, né, que todos somos. Enfim, a gente trabalha muito, é uma ação política também, é legal a pergunta, né, porque o política é o atuar na polis, né, e é a maneira como a gente entende, ou como a gente pode também participar dentro das nossas próprias, e da nossa própria natureza, né, porque eu pessoalmente, mas a gente tem um grupo, mas eu pessoalmente sou uma pessoa muito que tem muita dificuldade para se adequar às instituições mais estruturadas. E, então também é uma maneira de não deixar de atuar e atuar de uma maneira até bastante abrangente, mas assim mais qualitativa do que quantitativa.
A gente segue com as formações da Sharing Nature e vai descobrindo cada vez mais diferentes perfis que podem se beneficiar dessa abordagem. A gente oferece experiências também pela Schumacher, enfim, é tudo experiência com a natureza, né, mas é tudo olho no olho, um por um, mesmo os cursos online. Embora esteja o olho no olho, ou talvez fosse chamado de trabalho de formiguinha, eu nunca vi tantas atividades como na época que eu estava mais presente em escola, como as múltiplas vivências na natureza a partir dos multiplicadores das atividades da Sharing Nature, né? Acho que não dá para dizer que é muito pontual e olho no olho a partir do momento que muitas pessoas se formaram e replicaram. Eu conheço muitas delas, fiz workshop com outras pessoas, pude também fazer, então acho que não é tão formiguinha, tem uma escala, assim, de vivência muito até significativa, pelo menos. 25 anos também. São 25 anos e é um repertório, assim, para quem conhece, para quem faz, muito intenso, muito interessante, muito importante. Então, as pessoas acho que foram dando suas caras e tudo mais, mas muitas replicavam e fizeram coisas bacanas com isso, e imagino transformaram muitas pessoas nesse processo todo, que já eram crianças agora com 25 anos depois, ou ao longo desse tempo. Então, talvez um dia possamos verificar a escala disso, se é pequena ou não, né? Porque eu acho que talvez não seja tão pequena assim, não. Tenho minhas dúvidas, porque realmente se esparramou, se espalhou, teve, acho que uma moda quase, né? Por um bom tempo, só se fazia isso, né? Os livros esgotados, e tinha que segurar os nossos livros para ninguém roubar, que era quase que um patrimônio, né? Todo mundo queria. Mas é muito bom falar com vocês. A gente está aqui ouvindo, estamos chegando perto do horário aqui, então eu queria perguntar para vocês se vocês querem fazer uma palavra final, como quiserem, do que quiserem, aqui para a gente caminhar para o encerramento. Podemos começar com a Bebel? Bom, eu gostaria de agradecer muito só, Andréia, foi muito legal, foi uma tarde muito agradável, assim, foi sempre gostoso, né, trocar, fazia muito tempo que a gente não se encontrava, né, nós três, e depois o Zisma também aí nos bastidores, então, sou muito grata, e acho que como palavras finais, o que eu tenho pensado muito é em como, em relação às crianças, né, em como que essas vivências mais sensíveis, mais significativas com a natureza, podem ser uma importante estratégia para a gente lidar com todos esses danos que a pandemia trouxe para as crianças e para os adolescentes, né? Então a gente foi um pouco o nosso objetivo quando a gente pensou nessa pesquisa, foi um pouco usá-la como né, os dados ajudarem a gente a pensar numa estratégia mesmo de comunicação que pudesse dar conta de como que essas vivências podem ser sanadoras agora nesse momento onde as crianças estão apresentando tantos sinais de sofrimento, né, tantas perdas, depois todo esse tempo longe dos amigos, longe das escolas, longe do contato com os espaços públicos. Então, eu acho que a natureza não é a solução para todos os problemas. Eu tenho bastante cuidado quando a gente fala sobre isso, porque pode parecer que o contato com a natureza pode resolver todos os problemas, não é isso, longe disso, né? Tem muito outras coisas em jogo, mas eu acho que o brincar, e especialmente o brincar do lado de fora, ele pode ser assim salvador para muitas crianças e adolescentes também agora nesse momento. Então,
acho que fica essa reflexão, né, de como a gente pode, trazer isso, né, como as pessoas, os alunos que estão nos assistindo, como é que eles podem, ah, advogar por isso, né, cada um dentro da sua área de atuação, eh, na sua prática. É isso. E muito obrigada, viu. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você, Bebel, por estar aqui conosco, por ter aceito o convite, por trazer tantas experiências ricas, importantes, significativas. Muito bom te ouvir. Obrigada. E passo para a Rita. Bom, claro que eu também quero agradecer muito, porque é sempre tão interessante, né, fazia muito tempo que eu não conversava também com vocês. Com a Bebel, acho que foi a última vez foi no lançamento do livro, né, Bebel? Que a gente não se encontrava, eu acho, não lembro direito. Engraçado, né, o que que a gente entende sobre as coisas, porque realmente, para mim, a relação com a natureza, ela não ela eu não coloco as coisas em termos de salvação. Ninguém está salvando nada, a gente está muito no caminho aí, aprendendo com o bem e com o mal. Mas eu percebo que essa conexão com a natureza é como quando você vai fazer um bordado e se você não prende a linha, o bordado se desfaz, sabe. Não sei se vocês sabem, costumam bordar, mas vocês podem imaginar que para bordar você precisa prender a linha no tecido. E a natureza é um pouco a nossa base, assim, de onde a nossa linha está presa, sabe. E a gente não ter essa conexão com a natureza é algo que fica faltando. E é claro que não se resume nisso, tem todas as questões humanas criadas, necessárias, desnecessárias, não importa, existentes, com as quais a gente tem que lidar. Mas eu vejo muita diferença quando existe uma conexão genuína com a natureza e quando não existe. Porque quando não existe, a gente vai, muito facilmente para um mundo abstrato, desconectado dela, e nós podemos fazer isso e fazemos muito bem. Então, quando, a gente fala de resistência, para mim resistência é resistir nesse estado natural, que nós nunca deixamos de ser. Tem um filósofo que eu ouvi recentemente, a gente convidou ele para o curso da pós-graduação, é o Renato Nogueira, e ele falou de uma coisa, a gente fala da infantilização, que não é uma coisa muito, que é forçar um estado de infância. Mas ele coloca a importância do estado de infancialização, ou seja, tanto a criança como a todos nós, podermos viver esse estado de infância, esse estado de pureza, esse estado natural para olhar para o mundo. Olhar para as coisas sempre com muito frescor, com muita atualidade, com muita presença, porque tudo que nos apresenta a cada instante é muito fresco, é muito novo. Não precisamos carregar nenhum fardo, se nós não quisermos. E podemos construir coisas a partir desse frescor, né. Esse frescor que vai interagindo com o mundo, com as instituições, com as coisas que existem e vai encontrando seu caminho. Então, acredito bastante que é muito importante, é muito curativo, em todos os sentidos, uma conexão direta e profunda com os seres mais que humanos. Então, por isso e por muitas coisas, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Lindas palavras, como sempre. Rita, muito bom te ouvir. Também é bom ouvir das crianças, todos os trabalhos voltados para elas, e é tão bom também ter para nós adultos aqui também, até para termos toda essa força para cuidar das crianças e propormos muitas coisas juntos dela com a natureza. Estamos agora vivenciando, para quem não pôde na pandemia ou quem não está podendo
chegar mais perto, sair, dependendo da realidade, com valor, novos olhares, novos valores. Então, quem dava atenção, quem não dava. Eu, pelo menos, estou otimista com relação a esses reencontros, não consigo não estar, inclusive, pessoalmente, tudo se renovando, tudo recebendo novos significados e com novos olhares. Então, vamos acreditar, vamos tentar, né, não sei, salvar ou qualquer coisa, mas pensar que a gente possa ter aprendido e possa fazer um bom uso desse período terrível vivenciado, com a nossa inteligência, com a nossa sensibilidade, com a nossa racionalidade e com o nosso déficit aí desse tempo aí todo vivenciado, que é grande, né? É muito forte, profundo, e permite talvez que a gente vá para um novo momento, novos olhares. E vocês são muito importantes para nos ajudar nesse caminho, nessas possibilidades todas, estratégias e atividades. Então, que continuem fazendo os lindos trabalhos que fazem e que a gente possa se falar bastante. E eu agradeço aqui, o Zisman também mandou uma mensagem dizendo que está sem palavras para agradecer pela contribuição. Também, então, aqui quero dizer isso, com certeza nossos estudantes tiveram aí uma oportunidade incrível de conhecer vocês, os trabalhos, as reflexões, os dilemas, os desafios. Isso é muito bom, dá um novo sentido e um novo potencial para aquilo que poderia ser simplesmente uma aula de estratégias e outra coisa. Então, a gente fica muito agradecido e esperamos vê-las novamente. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu também, e até breve. Um abraço.